Olá, sejam bem-vindos ao 56º episódio do Quartas Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Olá, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente trouxe um tema que nos parece bastante interessante, acho que fruto, inclusive, da vivência da Dulce na vice-presidência do tribunal. E só para contextualizar um pouco para vocês, a discussão de hoje vai ser sobre efeito suspensivo no recurso especial interposto contra acórdão que julga o caso e decide também o IRDR ou o IAC. Como todos aqui já sabem, o artigo 987, parágrafo 1º do CPC, diz que o recurso excepcional interposto no acórdão que também julga o incidente, né, o IRDR, esse recurso especial ou recurso extraordinário tem efeito suspensivo. Mas a regra é a do 995 do CPC, que diz que, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, salvo previsão legal ou pedido, né, ou deferimento judicial mediante provocação da parte. E aí nós temos nosso ponto de interrogação, e aí que eu já passo a pergunta para a Dulce. No caso de IAC, a gente vai cair na regra geral do 995 ou aplica por analogia ao 987, parágrafo 1º? Dulce, a bola está com você. Isso aí, Ive, muito boa pergunta. É um tema que nós tivemos a oportunidade de estudar recentemente para uma situação que aconteceu na vice-presidência. Então, como você bem falou, o recurso especial interposto contra acórdão de IRDR, de fato, a lei, o artigo 987, parágrafo 1º, confere o efeito suspensivo legal. Então, ele já tem o efeito suspensivo quando a gente está tratando do IRDR, né? Até, Ive, por uma questão de segurança jurídica, e a doutrina fala sobre isso. Então, é como se o acórdão do IRDR, já que ele tem uma repercussão em vários casos, então ele tem um efeito suspensivo automático. Então, quando o fato de ter interposto esse recurso especial, o que é que acontece a rigor? Os processos permanecem sobrestados, tá? E a tese ainda não fica vinculante com uma decisão de IRDR. Então, por isso, no RESP de IRDR, isso é super tranquilo, tá, Ive? A questão é que, quando se trata de RESP em IAC, o artigo que trata do IAC, a gente só tem um artigo no CPC que trata sobre isso, que é o artigo 947, que trata do IAC. Então, o regramento do IAC não vai a esse ponto. E aí, tivemos que estudar sobre isso, né? E o que acontece? No caso, como tanto o IRDR quanto o IAC são mecanismos de formação de precedentes vinculantes, valendo ressaltar, Ive, que em alguma situação, como aconteceu, inclusive nesse caso, o IAC, ele na verdade, ele tinha repetitividade. A gente não estava diante do IAC que não tinha repetitividade, aconteceu. Então, aí a gente teve que se debruçar sobre o efeito ou não desse RESP e IAC. E aí a gente pôde verificar, Ive, na verdade, no regimento interno do tribunal que eu trabalho, que é o TJ de Pernambuco, o próprio regimento interno estabelece que se aplica ao IAC o regramento do IRDR. Então, diante dessa omissão do Código de Processo Civil com relação a como seriam os efeitos, como seria recebido esse RESP em AC, a gente aplica facilmente, a gente aplica o regramento do nosso regimento interno. E a doutrina fala que realmente muitas questões relacionadas ao IAC vai depender do regimento interno do tribunal local, tá? Mas o que eu queria falar para você é que há julgados, há decisões do STJ, eu até vou pegar aqui o julgado para fazer referência a ele, que aborda essa questão desse paralelismo entre o IRDR e o IAC como mecanismos realmente de formação de precedentes vinculantes e que possibilitam a atribuição também do efeito suspensivo, do mesmo efeito suspensivo decorrente de lei que a gente tem para o IRDR, a gente aplicaria também para o IAC. Então, há um julgado do STJ, até vou fazer referência aqui, eu também quero saber a sua opinião, como é que você acha dessa ideia, se você já se deparou também com essa situação, com essa discussão, tá?
não foi um caso, não é uma situação fácil, assim. Na verdade, com o estudo, a gente percebe que porque há uma missão realmente, né, no CPC de tratar do IAC só em um artigo, e parece que faz sentido realmente aplicar esse efeito suspensivo ao RESP-IAC. Ive, o que é que você acha dessa ideia? Enquanto eu estou procurando aqui até o julgado do STJ, eu queria saber também qual é a sua opinião sobre essa situação. Bem, Dulce, dessa vez a gente não vai divergir, a gente vai concordar. O que me parece, e isso é até uma pergunta que eu queria te devolver, mas já me posicionando, me parece que essa aplicação, ela deriva não necessariamente da existência de uma litigiosidade, no caso do IAC, como nesse caso você comentou que tinha, mas o IAC não necessariamente precisa dessa litigiosidade repetitiva, né, para ser instaurado, não é uma condição. Então, o que me parece aqui, mal ou bem, é possível visualizar um microsistema de decisões vinculantes, né, ou de precedentes brasileiros, como se pode chamar. Então, você se utilizar de uma norma prevista para um desses institutos em outro, me parece super legítimo, porque, de fato, como existe um sistema, você está fazendo uma leitura sistemática. Então, numa leitura sistemática, o que é possível extrair é que os recursos excepcionais interpostos contra decisões de tribunal ordinário que tenham efeito vinculante, porque o IAR vai ter efeito vinculante para a jurisdição daquele determinado tribunal, e o IAC também. Então, eu acho que a interpretação sistemática que se extrai é essa: os recursos excepcionais interpostos contra acórdãos proferidos em julgamentos de incidentes cujo acórdão tem efeito vinculante, esse recurso vai ter efeito suspensivo. E me parece que é isso. Eu acho que, enfim, esse também é o seu entendimento, mas eu queria só confirmar com você se você acha que o IAC tem o efeito vinculante, né, o recurso, no caso, por ter litigiosidade, e aí se assemelhar ainda mais ao IRDR, ou qualquer RESP ou REST de IAC teria efeito suspensivo. Muito bom, Ive, você tratar desse ponto. De fato, eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, o IAC ele tem esse efeito suspensivo legal, muito mais por conta, de fato, dele entrar nessa sistemática de precedente vinculante, a questão da segurança jurídica também. Então, eu acho que, por isso, nesse caso, de fato, havia multiplicidade, mas eu acho que, ainda que não tivesse essa multiplicidade, eu acho que, de fato, teria que ter esse efeito suspensivo automático, ela aplicar. O julgado, Ive, que eu fiz referência do STJ, deixa eu pegar aqui para você, na verdade, é o RESP 1976792 do Rio Grande do Sul. Na verdade, nesse RESP, a gente se tratou mais da questão do efeito suspensivo no IRDR, a questão de ele ter efeito suspensivo de fato, mas ele não depender do trânsito em julgado, tá? Então, a gente deixa interposto o recurso especial, a gente deixa tudo sobrestado, e aqui eu quero fazer uma observação também, a gente deixa tudo sobrestado, e a tese não é vinculante. Valendo registrar, Ive, que essa questão de manter o sobrestamento, é possível que no tribunal a gente faça uma análise de ser razoável ou não manter esse sobrestamento, porque em algumas situações o próprio STJ também recomenda que a gente não deixe os processos sobrestados, a depender da situação que está se tratando ali. Então, a rigor, RESP em RDR, fica tudo sobrestado e a tese não está vinculante. RESP em AC, penso que a gente atribui o mesmo regramento, tá, do IRDR, e a mesma lógica, fica tudo sobrestado e a tese não é vinculante. Agora, uma questão, um ponto, Ive, que eu acho que a gente pode reforçar aqui esse entendimento, é que o artigo 271B do Regimento Interno do STJ dispõe que o incidente de assunção de competência será proposto na forma preconizada pelo capítulo 2B, título 9, da parte 1, o qual
trata justamente da afetação de processo, a sistemática do recurso repetitivo. Então, reconhece que o IAC, na verdade, ele entra na mesma sistemática dos recursos repetitivos. Então, isso reforça, Ive, a conclusão que a gente tem aqui de aplicar regras do IRDR ao IAC. Bem, Dulce, ótimas as suas considerações, como de costume, mas eu queria engatar aqui nesse assunto, acho que talvez um pouco mais de aprofundamento nesse tema e num desdobramento. Quando a gente fala em efeito suspensivo, e você acabou de reconhecer que o recurso ele é dotado de efeito suspensivo, eu queria entender de você qual é o alcance desse efeito suspensivo. Porque, assim, quando se julga um IRDR, um IAC, de fato também se julga um caso. Porque sem o caso, não tem o recurso. E isso o STJ já tem um entendimento que, enfim, para a minha alegria e a alegria do texto constitucional, ainda não recorremos de teses, só recorremos de casos. Então, nós temos, para ter um recurso especial, um recurso extraordinário, precisamos de um caso. Então, nós temos o julgamento de um caso e a fixação de uma tese. Onde você acha que esse efeito suspensivo atua nessa complexidade? Esse é um aprofundamento. E o desdobramento esse mesmo artigo 987, no parágrafo 2º, ele dá uma equiparada no regime desse recurso especial, desse recurso extraordinário, no Tribunal Superior, ao regime de um RESP repetitivo, né? Ou de um RE com repercussão geral reconhecida, porque diz que o julgamento desse recurso vai ter uma tese vinculante para todo o país. Então, no final das contas, um recurso, por exemplo, um RESP de um IRDR, ele vai ter o mesmo efeito de um RESP repetitivo, efeito vinculante nacional. E aí eu te pergunto sobre sobrestamento. Como esse recurso vai ter o mesmo regime aqui falando de RESP, né, de um RESP repetitivo, ou um regime mais parecido, o REST repetitivo morreu, né, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas de um REST com repercussão geral reconhecida, precisa sobrestar, não precisa, vai aplicar a regra do 1036 e, no caso, no Tribunal Superior, do 1037, como ficaria o regime de sobrestamento? Boa, Ive. Lembrando que aqui, e é muito bom você trazer sua dúvida, porque aqui é um espaço para a gente discutir ideias, debater, né? A gente diverge aqui, então é um momento realmente para a gente pensar, né, qual é a melhor solução para o caso. Então, assim, vamos ver se eu consigo te responder. Veja, quando a gente tem um RESP do IRDR, vamos falar do IRDR, que talvez fique mais tranquilo, a gente já superou essa questão de aplicar ele ao IAC, vamos pensar um pouco aqui no RESP IRDR. Quando a gente tem um RESP IRDR, a lei fala, o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então, o RESP e RDR tem efeito suspensivo. O que é isso? É o que você perguntou. O que é? Até onde vai esse efeito suspensivo? A gente diria que esse efeito suspensivo vai o quê? A rigor do RESP e RDR, para tanto manter o sobrestamento, deixa tudo quieto, e não vai vincular. Não é isso? Não vai vincular. Então, esse RESP, ele nasceu de um processo de João e Maria. Então, nesse RESP RDR, a gente vai ter uma resolução de um caso de João e Maria, e a gente vai ter um RESP que discute um entendimento, uma tese, né? Então, veja, se o RESP de João e Maria tivesse sozinho e não fosse o RDR, ele poderia, e aqui eu estou pensando alto com você, Ive, ele poderia ser logo cumprido. Esse RESP não teria efeito suspensivo nenhum automático. Mas, quando a gente está tratando de uma discussão de um RESP em RDR, e aí eu vou tentar te responder agora, qual é o efeito suspensivo? A gente divide esse suspensivo em duas situações. Ele suspende no sentido de não dessobrestar, se tiver ordem de sobrestamento, e de não vincular.
Mas essa ordem de sobrestamento, Ive, ela pode acontecer ou não, porque em algumas situações a gente não teve essa ordem de sobrestamento, entendeu? Então, na verdade, o que a gente tem que tratar um pouco aqui, eu acho, que é sobre essa questão da certa discricionariedade para sobrestar ou não. Porque, veja, se eu dou o efeito suspensivo só para interromper a vinculação e não sobresto, e levanto o sobrestamento, eu vou levantar para todo mundo. Tanto para quem estava esperando isso, que não, o processo dele não vai ficar sobrestado, tá? E quanto para o caso de João e Maria. Agora, eventual aplicação, e aí, se eu me perder, você pode me interromper. Eventual cumprimento da decisão será com base num precedente não vinculante. Porque a vinculação desse precedente depende da manifestação do Tribunal Superior, está entendendo? O sobrestamento realmente, ou levantamento ou não, há uma certa discricionariedade disso, e o próprio STJ também, em várias situações, quando ele vai definir temas, recursos repetitivos, ele não sobresta, ele mantém o andamento do processo. Então, assim, eu acho que, não sei se eu consegui ser clara, Ive, na questão, assim, a gente está aqui, você pode complementar, mas assim, a ideia é essa. Lembrando sempre, gente, que aqui, né, Ive, até foi uma coisa que eu estava pensando hoje, antes da gente gravar, aqui a gente discute ideias, né, discute temas que realmente, às vezes, a gente aprofunda um pouco mais, justamente para a gente conseguir conversar com o nosso público de questões mais profundas, questões que realmente existe uma maturação maior. É isso, Ive, eu espero ter esclarecido. Eu acho que a gente vai concordar em parte. Vou fazer uma decomposição aqui da sua resposta, você me fala se meu raciocínio ficou correto em cima do que você falou. Com relação ao efeito suspensivo, você acha que suspende a tese, mas não suspende o caso. Ou seja, no caso pode ter execução provisória, mas a tese não é vinculante. Ou seja, suspende a vinculatividade da tese. E com relação ao sobrestamento, se já estava sobrestado, pode manter ou não, né? A depender de um juízo aí de conveniência. Então, o juízo para a fase de recurso especial ou extraordinário vai ser o do 1036. E já tivemos a oportunidade de discutir sobre isso, ou seja, a lei diz que é para sobrestar, mas já discutimos que, nesse caso, às vezes a prática grita mais e não é todo caso que comporta esse sobrestamento, sob pena de depender da matéria discutida, a gente parar o país. Então, isso eu entendi. E com relação à parte do sobrestamento, eu concordo com você, ainda que me pareça um pouco lógico, porque se já existia, por exemplo, o sobrestamento quando do IRDR, me parece que um caminho natural seria continuar o sobrestamento aplicando o 1036 para os recursos aos tribunais superiores, já que, pelo parágrafo 2º do 987, ele já sobe com um regime semelhante ao regime de afetação, ou seja, você não tem o procedimento, né, o procedimento estaria no 1037, mas esse RESP ou REST de RDR, ele teria aí talvez um procedimento em tribunal local assemelhado ao que é previsto no 1036. Então, me parece que se já estava sobrestado, seria um caminho natural manter o sobrestamento, já que esse recurso, inclusive, tem efeito suspensivo, porque senão aconteceria a esdrúxula situação, e aí é que eu discordo de você, de o caso de João e Maria ficar parado, mas o caso do Estado inteiro continuar seguindo. Por quê? Qual é o meu ponto de discordância com você com relação ao efeito suspensivo? O efeito suspensivo, porque a gente fala muito em efeito suspensivo do recurso, né? Mas se a gente for olhar na dura, o efeito suspensivo é da decisão. Porque os efeitos que são suspensos são os efeitos são os efeitos produzidos pelo acórdão. O recurso, quem dispara essa suspensão é o recurso. O pedido que você faz no recurso, a interposição do recurso, se for um caso de efeito suspensivo automático. Mas quem tem os efeitos suspensos é a decisão. Então, me parece que o efeito suspensivo nesse acórdão seria suspensivo para todos os efeitos dele. Ou seja para o julgamento do caso, seja para o julgamento da tese.
Então, me parece que, nesse caso, por exemplo, suspenderia a produção de efeitos do caso, ou seja, João, por exemplo, se João ganhou, o caso de João e Maria, se João ganhou, João não pode fazer execução provisória, porque o recurso de Maria foi recebido com efeito suspensivo automático. Além disso, essa tese não seria vinculante, porque o efeito vinculante, ele vem, é um dos efeitos produzidos pelo acórdão, e com a interposição de recurso, esse efeito também, ele é suspenso. Então, me parece que tudo ficaria em suspenso. A tese, né, a vinculatividade da tese, que é um efeito do acórdão, fica suspenso, a produção de efeitos concretos do julgamento do caso concreto também ficaria suspenso. E aí, se não se determina o sobrestamento, realmente a gente tem uma situação muito estranha, porque para João e Maria o caso fica suspenso, mas para o resto do Brasil não ficaria. Então, todo mundo poderia ter os seus casos julgados, começar suas execuções, e João não poderia. Maria não poderia começar a execução. Isso que eu acho, assim, parece, como no meu entender, uma situação estranha, mas é uma consequência de a gente ter, num mesmo julgamento, o julgamento de um caso e a fixação de uma tese. São as dores e as delícias do sistema que a gente tem. Então, como a lei não me parece fazer uma distinção entre a extensão desse efeito suspensivo, ou seja, não me parece que seria uma suspensividade só dos efeitos da tese, né, que são o efeito vinculante, mas suspensividade do acórdão em geral. E aí, nesse caso, a execução provisória desse caso concreto também não poderia acontecer. Estava faltando a gente divergir, né, Dulce? Perfeito, Ive, e é muito bom. Eu me sinto, Ive, abençoada por poder sempre aprender. Então, eu aprendi muito com essa situação, e para mim, até voltando um pouco no que você falou, é possível, sim, que o processo estava tudo sobrestado, e quando eu tenho um RESP em RDR, eu digo assim, não, aqui eu vou dessobrestar. Eu vou dessobrestar porque no nosso tribunal a gente já maturou isso. A gente já tem o IRDR. A gente vai dessobrestar tudo. Para nós, é isso. Tá? Então, eu vou dessobrestar e vou deixar correr com essa tese. Com essa tese que ainda não é vinculante, mas é uma tese do nosso tribunal. Então, eu vou querer que o STJ se manifeste só sobre a força dela, mas para nós pode correr. Então, faz muito sentido, inclusive, separar isso, porque quando ele chegar no STJ, possa ser que o STJ diga assim, eu quero parar tudo, entendeu? Eu quero parar tudo nacionalmente. Mas para o nosso tribunal, está resolvido. E também foi muito bom, Ive, é uma oportunidade também de a gente pensar sobre isso, que nesse RESP em RDR, a gente tem que diferenciar o que é o caso de João e Maria e o que é a tese, entendeu? Então, para mim, e aí eu não sei se a gente conseguiu aqui ficar clara, para também quem estiver nos assistindo e acompanhando essa discussão, é um tema muito interessante, né, que vale a pena dar uma estudada, porque em algumas situações, é um tema também que a gente está sempre evoluindo, aprendendo, então, para mim, parece muito claro, a gente divide esse efeito suspensivo do recurso especial IRDR, e a gente tem que discutir nesse momento, bora manter o sobrestamento, ou não tem sobrestamento, também não vamos sobrestar, e vamos deixar o quê? Só ver se o STJ vai referendar a nossa tese, e aí ela vai se aplicar nacionalmente, entendeu? Mas é isso, Ive. A gente divergiu um pouco, mas isso é bom, porque a proposta aqui do nosso canal também é essa, pessoal, é trazer debates honestos, realmente, porque eu digo a minha opinião, Ive fala a opinião dela, e a ideia aqui é a gente fomentar, né, essa discussão, valendo sempre a divergência, porque a gente aprende muito com a divergência. Engraçado, Ive, que em algumas situações eu gosto de ouvir quem pensa diferente de mim, que é como se dissesse assim, me dê mais munição para eu ir contra você, porque a gente precisa conhecer a divergência.
né? A gente precisa conhecer os pontos cegos que a gente não está percebendo. Mas é isso, pessoal, é uma alegria estar aqui nesse canal, compartilhando essas ideias. A gente espera que vocês estejam aproveitando, que vocês estejam gostando. Indiquem o nosso canal, recomendem o canal, assim, para, né, fomentar mais ainda essas discussões. Inscrevam-se no nosso canal, coloquem o sininho aí para ativar as notificações. É um prazer enorme estar aqui. E até o próximo, Ive. Dulce, eu digo mesmo, o prazer também é todo meu, é muito bom a gente poder ter essa discussão e discutir com você, é sempre uma discussão em alto nível, e fico muito feliz com a audiência de todos, também convido todos vocês a acompanharem as nossas discussões, e obrigada a todos por acompanharem o nosso 56º episódio, nos encontramos no próximo. Até o próximo, pessoal.